Ora, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião pouco clandestina deste esquadrão de super-heróis dispostos a resgatar-vos da vossa ignorância sentimental. Hoje temos uma novidade, o Cláudio Ramos está de férias e por isso lançámos aos nossos telespectadores. Outro dia uma colega minha acusou-me de não usar suficientemente esta palavra, telespectadores. Portanto, pedimos aos nossos telespectadores para se candidatarem à cadeira de Cláudio Ramos. E assim, esta semana, além de termos a estonteante São José Correia, o hipnotizante Carlão, junta-se a nós o surpreendente Rui Simas. E era difícil fazer concorrência ao currículo de Rui Simas, porque até há pouco tempo ele trabalhou na produção de filmes pornográficos em Portugal e vai contar-nos tudo! Yeah! Bem-vindo, Rui. Obrigada por estares aqui. Gostava de perguntar, só para quebrar o gelo agora, o que é a coisa menos sensual que acontece num set de um filme porno? A coisa menos sensual? Sim. A coisa menos sensual é o tempo. É o tempo? Porque toda a gente está pressionada por tempo e então as pessoas têm que funcionar num determinado tempo e isso às vezes é muito pouco sensual porque o pessoal temos cheios para almoçar. Pois é. Tem que funcionar naquela altura. Então essa é a maior pressão por acaso para os atores, para os atores masculinos. Pois, coitados. Quais são os recursos, o que é que eles fazem para conseguir manter essa pontualidade na ereção? Para já são escolhidos a dedo quase literalmente. Pois. Porque há muitos com essa vontade toda, pois, mas depois não lá conseguem. Pronto, há uns que ainda precisam de alguma ajuda, mas os que nós escolhemos, por acaso, os que ficaram a trabalhar connosco durante mais tempo, foram homens que se concentravam mesmo na ação e Sim. havia ali qualquer coisa mental que eles disputavam e aquilo corria sempre. Conseguem abstrair. E Pronto, quando precisam de Mas eram ajuda? 2 ou 3. Que perguntar O que é que consiste em ajuda, não é? Fluffers, não temos fluffers em Portugal. Não, isso na Era Dourada que havia isso. Pois é. Agora as fluffers são os comprimidos azuis. Pois é. É isso. Nem as atrizes dispõem a ajudar o seu colega, tipo, sem as câmaras estarem a rodar. Por acaso havia algumas que sim. Principalmente as gelatinas eram muito dadas a isso. Ok. Mas as de leste não, as de leste era pão casquejo. Exato, só quando se diz ação é que E as começa mulheres tudo. não há nada para, quer dizer, não há nada para ajudar uma mulher. Pois, não. Lubrificante. Não sei. Só Houve uma vez no início em que uma delas bebeu assim uns copos, mas não resulta. Porque depois para dizer coisas não dá. Enrola-se. Mas ela precisa dizer coisas. Sim, são pequenas frases, não sei se alguma vez notaste, são pequenas frases que eles dizem, mas mesmo assim convém que nos os enrolar. Que já sóbrios às vezes é difícil dizer, não é? Exatos. Quanto mais. Exato. Mas acaso- é interessante se pensar que há pessoas que recorrem, tipo, portanto, essa rapariga não estava muito habituada a fazer isso. Não, foi a Pensou, primeira vez, sim. vou beber uns copos para ver se fico mais Exato. desinibida. Um tintol e tal, para que aquilo começa a conseguiu. enrolar. Só que vocês também devem ter horários de gravação, que é começam a gravar às 9 da manhã, Sim. não é? Sim, aquilo tem que ser muito... É como como novelas, não é? Se eu Sim, tenho sim. que fazer uma cena de choro às 9 da manhã, tenho que chorar às 9 da manhã, é como eu, Pois é. às Mas 9 da manhã. havia uma questão A que... pessoa ainda nem acordou bem. Ainda uma nem questão que acordou ainda por bem. cima não acontece nas novelas, acho eu. Não sei. Ui, tu não Mas sabes o que pois, acontece nas exato, novelas. Mas, por exemplo, como aquilo era um cenário de erotismo e de sexo, não é? Havia muito entusiasmo e então, de uma noite para a outra, de um dia para o outro, à noite, tínhamos de pôr regras para não se envolverem, porque senão de manhã chegava Não ninguém tinham conseguia. pica, pois, exato. Tínhamos quase que separar assim. Então isso é quase mais... Eu, por acaso, imaginava que fosse tudo muito mais frio. Isso acaba por ser... Não. Porque ainda por cima, ao início também havia muitos namorados e depois entusiasmavam-se. Pois. Depois havia muita a questão, por exemplo, às vezes não funcionar durante a cena e à noite não, agora já estamos bem. Pois, já não tem a pressão, não tem a pressão das tinha câmaras. de ser. Vocês filmam com quantas câmaras? Eram 2. 2? Sim. Adoro essas questões técnicas da São José. Porque, pronto, lá está, o investimento também era, ao início, era compensado pelas vendas dos DVDs e não sei o quê, mas agora, ultimamente, os DVDs desapareceram. Pois, a internet, Claro. Está à distância de um clique e grátis. Exato. Sim. É verdade. É lixado de combater com isso. É o fim da pornografia. Talvez não, pois. Talvez não, Arranjas outras- A arranjas outras fotografia soluções. nunca terá fim. Pois é, Como a verdade. conhecíamos, não é? Como a conhecíamos, sim, Pois. sem dúvida. Exato.
agora pode-se fazer mais barato e chegar a mais pessoas. Depois eles vão ganhar alguma coisa com a publicidade, naqueles sim. sites de Vontade de ver há porn, sempre. assim. Pois, vontade de ver há sempre. Pode-se arranjar uma maneira. Então vamos começar se calhar por nos debruçarmos sobre a atualidade, hoje acompanhados por Rui Simas e a sua sapiência. Todos os anos decorre em Brooklyn um concurso que elege o homem com o pénis mais pequeno da vizinhança. O vencedor deste ano é o simpático indiano Rajiv Gupta, que vemos agora ali na imagem. Aí está ele, a ganhar o seu prémio em dinheiro, rodeado de garotas. Para ir fazer uma operaçãozinha. Rajiv Gupta, por acaso para a semana vamos falar disso, São José. Vamos falar de operaçõezinhas. Operações? É verdade. Rajiv Gupta declarou do alto do seu pénis mínimo e da sua sapiência milenar que, passo a citar, o amor é mais importante do que o tamanho do pénis. Eu venho de um país onde há casamentos em que os noivos nem se beijam e são felizes. Gostava que comentassem. Será que não importa ou que tudo isto é uma boa desculpa? Falar de amor para não se falar do tamanho do pénis? Bom, Epá, eu acho que ele por não onde pode ter começar? outro discurso, não é? Ele tem o discurso que pode ter, não é? Se ele tem uma pilinha deste tamanho, ele tem que acreditar que a força está no amor, não é? É legítimo, é legítimo. Agora não posso concordar, não é? Pois, sim, é aquela velha história, não é? Pois, tem que haver um compromisso, não é? Antes de tudo, viva Brooklyn e viva os Estados Unidos. Eu odeio os Estados Unidos, mas Nova Iorque realmente Mas tem Nova Iorque é nestas incrível, coisas Nova pá, Iorque é que incrível. se calhar em LA não dava muito jeito de fazer isto. Pois é. Mas em Brooklyn dá, pelos vistos. Pá, e um gajo, É um eu grande tenho bairro. que bater palmas aos gajos porque terem um concurso, qualquer pessoa deve se sentir bem Pá, em Nova Iorque. claro. O gajo tem o pénis mais Onde isto é pequeno. premiado, não é? Isto Quer é dizer, premiado. e os gajos... O indiano ganha o concurso e fica feliz. Fica Fica feliz, feliz, exatamente. pronto, dá para tudo. E vence os seus complexos, quer dizer, eles ao chegar ali estão completamente... O que é que ele poderá ganhar mais? Epá, o amor. Pelos vistos ele Mais ganhou. 5 centímetros. Ele ganha muitas fãs. Pelos vistos ele ganha muitas Fãs, fãs. sim, fãs Ele estava ganhou, rodeado fãs de ganhou. Conversa dele, quer delas. dizer, quem diz que um casal é feliz e sem se beijar, pronto, a Pronto, partir são, daí- na São Índia as coisas conceitos, são mas- diferentes, São não é? É a diferentes. questão do relativismo cultural, ou então lá está, continuar a Sim, ser eles desculpas também, que ele usa. eles também queimam a cara das noivas quando estão fartas, Pois é, fartas e- dela. Portanto, e a Índia também as é assim violam um país- quando elas- E também coisa, violam e tal. raparigas porque não sei o quê. Isso é a parte em que o Portanto, a Se calhar ter um Cultural pênis não pequeno até lhe dá mau jeito. Exato. Porque assim ninguém Portanto, pensa pá, nisso. depois às Ele tantas foi para o acontece- Brooklyn porque tinha um pénis Eu pequeno, acho isso se calhar. extraordinário, ele ir ao concurso e ganhar e estar feliz por isso. acho. Não, sim, acho que Epá, tem um ar muito mas simpático. duas coisas. Primeiro, acontece aquela história do cabeças trocadas do Thomas Mann. Sim. Pois. Que é? Não, que era um Que muito, ótima- que que era ótima um muito referência para bonitinho. este tema. Que era um muito bonitinho. Não, lembrei-me por causa dos Sim, indianos. sim. Que era um muito bonito e muito espiritual e Uhum. muito bonito não, muito espiritual, sim, não era feio, mas Sim. e outro super gostoso. E depois é o cabeças trocadas, ela basicamente cria a cabeça de um no Sim, corpo do outro. Exatamente. Outra coisa que eu ia dizer, hoje estou meio disperso. Estupidez. Para estar a falar então uma semana aqui no meio disto, não sei Não é bem. mais que estás a pedi-lo, mas quer dizer, ele vai estamos por esta maneira. Estamos a falar de, por exemplo, como as gordas, ou algumas mulheres gordas, são mais, se entregam mais na cama e são mais agradecidas Exato. e isso traduz depois também, se calhar, em relações sexuais diferentes. Pode ser que um homem com uma pequena se dê a trabalhos Que o outro não se que daria, o outro exatamente. não se daria, nomeadamente Porque- tratar mais de sexo oral. Exato. E Exato, por até porque aí. ele, quando ele Não sei. foi entrevistado no concurso, perguntaram aos outros homens todos o que é que eles gostavam de fazer na cama e toda a gente disse que gostava de gostava de não sei o quê e ele disse que gostava de beijar. Pronto, lá Pois, está. que Lá está. remédio. Fez toda a diferença. Não, mas a coisa é verdade, é que de facto a nossa visão do sexo está completamente focada na penetração. Este homem Sim. há de arranjar variantes de interessantes, arranjar. E não bem é? volta à Pois, questão de se tem também que realmente tratar interessa. disso. Isso também não é? Porque realmente senão não interessa, tem é mesmo verdade. Para a hipótese. pornografia interessa certamente, não é? Porque senão... Mas é mesmo só para encher o olho. Ia bem, esta frase foi muito boa. Enche o olho. Vamos todos chegar a pensar nesta frase. Muito bom. Porque às vezes a câmara faz mais trabalho do que eles. Pois, também pode ser, Mas afinal importa ou não importa? São José, Há de importar, não é? Claro que importa, Ana. Claro que importa. Eu não sou nada fascinada por Sim, não quer dizer que seja tamanhos um grandes ou grande assim. bacamarte Eu até da Terra sou até pequenina, Marte. portanto, atenção, mas é muito importante. claro.
Quer dizer, que a penetração é importante, é um ato importante. Nós É vivemos importante haver uma boa para isso. conjugação dos Uma dois boa elementos. conjugação, claro. Porque descompensar Agora é seja claro para que maior o para menor. talento, nunca podemos descurar o talento, não é? Porque tu Sim, também sim. podes ter uma coisa gigante Sim. e não ter o mínimo talento e a mínima sensibilidade. Pois. E isso Pois, é igual, não é? Mas há que haver um equilíbrio, Talento e não é? dedicação Eu já é muito tive um Dedicação. namorado, não chegou a ser meu namorado precisamente por causa disso. Tive já há uns anos, tive tão um importante rapaz que é critério muito para se ter interessante, namorados. muito interessante, fazia capoeira comigo, super interessante, um corpo lindo de morrer, magríssimo, mas era assim deste tamanho, era impossível. Pois. Era Pois. impossível, desculpem, era impossível. Há um episódio do Sexo e a Cidade que eu não vejo e a minha mulher é que é muito Que eu não fã. vejo, mas já É o que vi. Não, eu nunca vi, mas foi uma das Deve haver coisas que episódios eu vi sobre assim, isso. que só Sim, sim, assim, sim, sim, coisitas de vez em quando. E era lá aquela taradora na ficha, Kim Chamada Cattrall. assim, Kim Cattrall. Sim, que se passa às tantas e se vira para. Pá, não dá. Não Não dá, dá. porque não dá mesmo aquela coisa tipo de acordar e olhar e ver. Yeah. Não dá. Se calhar nem era tanto. Mesmo durante o sexo, se calhar isso não era tão importante. Era importante, mas só aquela coisa dela estar a olhar para ele sempre e a ver. E a ver "Epá, eu não posso E porque acordar depois- e ter uma coisinha assim pequena lá. porque Não dá." ter aquela sugestão E não é só isso, Ana, porque depois isso acarreta outros problemas, que é o homem que tem uma pila muito pequena, como tem esse problema, depois vem o problema da ereção. E depois vem a pressão de ter uma ereção como deve de ser e depois não consegue, e depois além de ser pequenina, é mole. Epá, isso é um tiro na Mas isso- cabeça. Oh, Carlão, é isso, é que Pois, depois é impossível. Mas sabes que também Pois, acontece pois, o contrário. Aliás, os pênis pequenos até têm Assim. têm ereções mais facilmente. Os pênis Pois, porque maiores é que têm precisam mais de bombar problema menos de ereção. Menos sangue. Mas irrigação. depois entra o lado pois, faz sentido, psicológico. faz Claro. sentido. Mas depois o lado psicológico, sim, sabes que claro, problemas de claro. ereção, a ejaculação precoce muitas vezes é psicológico. Sim. Não tem a ver com o Claro, teu, com exatamente com o tudo. teu Isso é Eu tenho um organismo. amigo que Isso é dizia do mais lado vale físico pequena e também. saltitona do que grande e melengona. É verdade. É um ditado que eu conheço há muito tempo. Meu amigo, É basta. verdade. O mais vale grande e brincalhão que pequeno e mandrião. Mas eu Também dou os dá. parabéns ao senhor por Pequeno. ganhar o concurso. Grande e brincalhão, peraí, disse isto tudo mal. Não, Mas vale ser Mais vale pobrezinho um e na feliz mão do que que coisa o boa outro. também, não é? vale Pode ser, vale tudo. Vamos passar ao próximo Ai, tema, Brooklyn, porque este Brooklyn. não é assim. Não é Este não há muito que falar. falar, não. Vamos falar agora de questões do coração. Que isto também é uma questão do coração, mas pronto. O investigador espanhol Rafael Santandreu editou um estudo em que conclui que o ser humano não está preparado para a monogamia. O autor defende que este tipo de relação só funciona porque o homem foi durante muito tempo possuidor da mulher e criou uma relação amo-escravo. Ele diz ainda que o fim da monogamia poderia acabar com os problemas do ciúme, da dependência material e psicológica, diminuindo consequentemente os índices de violência doméstica. E numa entrevista, Rafael Santandreu afirmou ainda que, passo a citar, o amor do futuro será itinerante. Nenhum casal terá a pretensão de durar toda a vida. Na verdade, as pessoas deviam trocar de parceiro de 5 em 5 anos. É o que nos diz este investigador. Isso dos timings é sempre. O timing é ridículo, não é? 5 Isso em é 5 anos é ridículo. haver Sim. 5 anos. As pessoas estão com a pessoa com quanto tempo quiser, Claro. durante quanto tempo quiser. Enquanto fizer sentido. Mas isso é uma questão que está a ser muito falada hoje Sim, em dia. sim, e As faz sociedades sentido. estão mesmo a mudar. É verdade. E em reação àquilo que foi o status quo até agora. Claro. Exato. E principalmente nas sociedades ocidentais. Está a haver muita gente a falar sobre isso, não só em Sim, Espanha, mas também é uma outros fácil países. ilusão, porque não podes pôr um prazo de validade. Não, pois, por isso Sem é que os dúvida. prazos Claro, são claro. ridículos. Mas eu acho que Mas é um coisas que ele facto, diz- é um facto que as relações são cada vez mais curtas e As pessoas vivem mais tempo. as pessoas vivem mais tempo, a própria família está a mudar, o conceito de família, Exato. como ela era, como é agora. E as redes sociais, os meios de comunicação, por acaso no outro dia estava a falar não sei com quem e disse uma frase que, acho que foi a minha irmã, que disse uma frase que é mesmo, é real, que é, nós antes de termos estes contactos e estas redes sociais tão próximas, só vivíamos com as pessoas que passavam ao nosso lado, só nos deparávamos com essas pessoas e a escolha que nós tínhamos era muito pouco, restritada. é verdade. Sim, E agora sim, sim, sim. todo Muito mundo mais pode estar ao nosso lado, solicitado. todas as Sim, pessoas sim, podem sim, entrar em sim. contato connosco, Sim. Claro, podem é verdade. estimular-nos, podem Sim. puxar pelas nossas fantasias, Certo. pelos nossos É desejos, verdade. e Isso é um isso aspecto. também faz com que as relações que são próximas, não é? que são uma vivência cotidiana, depois também Ficam mais frágeis. ficam mais frágeis ou então que exigem mais trabalho, exigem mais dedicação. Claro. E isso é complicado de gerir. Mas acho que há aqui esta questão da monogamia. Isto parece-me que faz algum sentido historicamente, não é? Esta ideia de que
de que o homem foi possuidor da mulher e por isso Sim. se manteve esta ideia de Sim. que as pessoas eram por definição, monogâmicas. Sim, o homem é que levava dinheiro para casa também, aquelas coisas, Criaram-se tipo, mil a e mulher uma muitas vezes dependências. deixava-se... A ideia de família também alimentou esta Sim. coisa da Sim, Mas monogamia. estamos a falar de uma religião, da religião católica, por exemplo, na sociedade católica. claro, Se formos claro. passarmos para uma Obviamente, sim, sociedade sim. Mas por acaso árabe, é que já não temos esse Mas é problema. curioso não é? essa frase porque houve uma reportagem que eu uma vez vi em que acho que era o casal que estava junto há mais tempo, uma história assim desse género. E então perguntaram ao homem qual é que era o segredo da felicidade eterna ou duradoura. E ele disse, é responder sempre sim, querida. Portanto, o domínio do homem era Chama-se a terapia do sim. Pois, claro, Pois, claro. isso acaba por ser uma espécie de subjugação dominadora, Exato. talvez, não Exato. sei. Os papéis Mas estão confusos. por acaso quando li essa frase, lembro-me dessa reportagem que foi curiosa. Portanto, ele estava completamente dominado pela esposa. Sim. E era Mas mesmo ao aquela mesmo esposa em tempo que a mulher era muito... também a mantinha ali. Exato, é, sim. é como as relações, lá está, como as relações de dominador-escravo. Quem é que manda mais? É o escravo? Quem é que está mais independente? É o escravo ou o dominador? Quem domina ou quem se sim. deixa dominar. Exatamente. Mas como resposta a esta questão deste espanhol que acha que o amor vai ser itinerante, saiu este texto no blog Pais de Quatro, em que o cronista João Miguel Tavares defendeu esta semana, com argumentos muito interessantes, o direito ao amor para sempre. Ele tem a mesma parceira, mãe dos seus 4 filhos, há para aí 20 anos, e ele não prega propriamente o amor eterno, mas critica os céticos, e escreve ele que subitamente a monogamia é vista como uma falha. Ser-se feliz numa relação estável é visto como uma espécie de cobardia existencial. Um monogâmico é visto como um infeliz ou um coninhas. E diz ele ainda, um casamento só pode ser uma de duas coisas, feliz e instável ou estável e infeliz, porque estável e feliz é que não, porque é uma impossibilidade lógica segundo o teorema das paixões modernas. Pronto, aqui temos a resposta. Isto é um discurso mais adequado à realidade e mais Sim. que eu concordo mais, sim. Claro. Sim, e que de facto, quando se dão estas voltas na sociedade, quando começas a questionar Sim, tudo, não é? sim, Esta coisa pós-moderna de questionar, Sim. depois começas a ser ortodoxo para o lado oposto. Sim. Que É quase como esta coisa da bissexualidade, de repente quase que ser hetero é estranho. Exato. Sim, e exato. ser bi é que faz sentido, Exato. ou só homossexual é que não, ou que sim. Pois, me irrita-me qualquer tipo de dogmas ou fundamentalismo, pois. para um lado e para o outro. E o João Miguel Tavares, o texto é muito bom e eu estou de acordo com muitas Sim, coisas que ele pode diz, ser. mas também há ali um ponto ou outro que ele estica um Claro, ele bocado está mais a zangado, corda. ele está farto de ouvir Mas coisas, é nota-se natural isso. por estar chateado. Sim. Tanto para um lado como para o outro, para mim é whatever works. É isso. No final do dia é isso, porque aquilo que funciona Yeah. para mim, não tem que ser aquilo que funciona para a São José ou para ti ou para o Rui, quer dizer, mas é muito chato, porque realmente as pessoas gostam de fazer parte de alguma coisa, não é? E então, parece que têm